Vamos lá, gente. Então, continuando aqui com os Eu temas estava falando básicos. sobre o reino dos céus, não é isso? Isso, desde o tempo lá de Orígenes, um dos pais da igreja, os intérpretes eles têm tentado fazer com que a expressão entre vós signifique condição espiritual do indivíduo. Eles estão... os estudos teológicos, né? Porque Jesus fez algumas colocações, aí tem as traduções, e aí eles começam a buscar. Né? O reino de Deus estaria na vida desta ou daquela pessoa com o seu sentido, como se o seu sentido fosse dentro de vós, né? Porque Jesus realmente ele fala, né? Que é entre vós. A tradução correta é essa, entre vós. O reino do céu está entre vós. E aí começaram os pais da igreja estudar, buscar interpretações para que seja dentro de vós. Né? Isso aí é algumas coisas que a gente vai encontrando aí na teologia. Né? E apesar, né, de ser uma tradução possível, né, dá para se ajustar isso, o contexto parece ser sempre o contrário dessa interpretação de dentro de vós. Né? A mais exata, realmente, a gente vê os canões mais que são os mais antigos, que têm mais credibilidade, é entre vós. O reino do céu está entre vós. Né? Que é essa ideia, mais ou menos, aqui que a gente estava falando. Né? Em certo sentido, o reino de Deus pode estar dentro de nós, ainda que esse texto não indique isso. Né? É quando o indivíduo ele consegue avançar além do orbe que ele mora. Então, o reino vai se estabelecer dentro dele. Então, não vai... Quando Jesus fala entre vós, é quando realmente isso consegue ser estabelecido na Terra. É a ideia do reino futuro, que Jesus fala, né? Que ele vai acontecer, e a gente sabe que é destinação da Terra se tornar um dia mundo celestial, né? Um mundo evoluído. Isso vai ter que chegar. Né? A gente assim, tem muita coisa dentro do Novo Testamento, né? A gente tem que estudar por vários aspectos para a gente chegar, né? Uma clareza maior de tudo que a gente vai estudar de Jesus. Assim, o estudo de Jesus não é um estudo simples. A gente não vai pegar um versículo e vai conseguir definir tudo de Jesus. A gente tem que estudar o Evangelho dentro de uma ordem que ele está estabelecido. Eu gosto muito de falar isso, é importante a gente estudar dentro da ordem que Jesus falou, que Jesus desenvolveu os temas, e assim, a gente vai estudando determinado tema, Jesus desenvolve, depois ele volta naquele tema, e a gente vai complementando, a gente vai conseguindo entender o Evangelho de Jesus com mais clareza. Isso aí é importante, né? E aí o reino era um dos principais temas de Jesus. Se não, né, o tema principal do ministério de Jesus é a conquista do reino de Deus, o reino dos céus. Né? E, claro, são duas coisas assim que a gente vê que é muito importante dentro da teologia de Jesus. O reino e a missão messiânica dele, que era real. Porque ele sabia que, para que ele fosse aceito, ele teria que demonstrar, através de tudo que ele realizou, que ele estava cumprindo na íntegra todas as profecias do Velho Testamento. E, assim, existem estudos pegando todas as profecias do Velho Testamento e comparando com a vida de Jesus, não ficou uma profecia que não tivesse sido cumprida por Jesus. Ele conseguiu cumprir todas. É muito interessante isso. E aí, mesmo assim, os judeus não acreditaram, né? Assim, os crentes, né, as pessoas que acreditam, né, e assim, mesmo que não sejam todos, né, continuam esperando o reino terreno. É resultado da suposta segunda vinda do Cristo, né? Que é um tema muito, muito complexo. A segunda vinda do Cristo. Porque Jesus ele fala claramente no seu evangelho que ele viria para fazer o julgamento. Isso é claro dentro do evangelho. Né? E aí a gente... Assim, é um tema ainda muito polêmico, né? Ele tem que ser estudado com muita clareza, tem que ser um estudo só sobre isso, para poder buscar todas as afirmações de Jesus, buscar realmente, entendendo, contextualizando, pegando as palavras-chave, traduzindo a palavra-chave, levando elas para o hebraico, para que a gente realmente tire todas as dúvidas.
de que Jesus disse isso. Jesus fala isso em Mateus, Jesus fala isso nos outros evangelhos, e fala isso também lá no Apocalipse de João, né? Jesus vai falando, mas João deixa isso muito claro, essa segunda vinda do Cristo, que seria na transição no final dessa era, quando tivesse realmente sendo restabelecido na Terra o mundo regenerado. Isso é bem claro lá dentro, né? Então, a gente sabe que é controverso, algumas pessoas dizem, não, porque isso é alegórico, Jesus não viria, não vem, a transição, o banimento dos espíritos para muitos condizentes da sua condição vai sendo aos poucos, assim, isso é interpretação moderna. No Evangelho, Jesus é categórico. Assim, lá em Mateus 26, na separação do bode das cabras, ele diz claramente que o rei, quando Jesus está se referindo ao rei, ele fala do governante, seria ele mesmo, que iria separar o bode das cabras. Ele ia dizer que o ponto de separação seria quem fez ou quem não fez caridade. Então, e tem passagem que ele diz, eu voltarei. Ele diz isso claramente. Então, vamos passar, depois, senão eu vou ficar preso nisso aqui. Vamos lá. A melhor e a mais completa descrição sobre o reino, especialmente em seus aspectos espirituais e com esses aspectos que podem ser aplicados ao homem, se encontra lá em Mateus 13. Eu já falei isso, né? É importante, quem quiser depois dar uma olhada, busca lá Mateus 13, dá uma olhada. A leitura da exposição que está ali, né, dará a quem for lá buscar, quem for ler, ampla compreensão sobre o que estava envolvido no ensino de Jesus sobre o reino. Ele deixa ali muito bem claro. O reino de Deus é encarado como uma suma de todas as bênçãos e benefícios espirituais. E conquistar esse reino pode custar um alto preço. Jesus deixa isso. Ainda que nenhum preço seja alto demais para a gente conquistar, né? A gente vai ver especificamente lá, procura lá, Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46. Vai vendo Jesus falando sobre essa questão desse preço que a gente vai pagar, né? Dessa forma, Jesus convocou todos os seus discípulos ao sacrifício e à dedicação, bem como ao sofrimento. Que Jesus não disse que nós não sofremos. Ele fala, né, nas bem-aventuranças, a última bem-aventurança é que nós seríamos perseguidos, que iríamos sofrer por causa do nome dele. Isso fica muito claro para que nós fôssemos membros autênticos desse reino. Que a gente já tem que fazer sacrifício, tem que ter muita dedicação e provavelmente ia passar por sofrimento. Para que a gente pudesse herdar, né, conquistar o direito de ser cidadão desse reino. Isso está lá muito bem claro no Evangelho. Ih, minha bateria aqui. Vamos lá. Um outro tema que é muito falado no Evangelho de Jesus. A gente está falando aqui nos temas básicos. Falamos aqui do reino. Agora vamos falar do Filho do Homem. É um tema recorrente também. Alguns intérpretes têm ensinado que, apesar de Jesus ter declarado que o Filho do Homem viria entre nuvens do céu, é impossível ele ter identificado como esse personagem. E a igreja ter chegado à conclusão de que o Filho do Homem não é o mesmo Cristo Jesus. Então, a gente chega a essa conclusão. Alguns dizem que teria um outro Messias, que não seria um único Messias, teríamos mais um outro, que seria esse outro Messias que viria nas nuvens do céu. Gente, não tem base doutrinária no Evangelho de Jesus para chegar a essa conclusão. É interpretação, é achismo. Isso é achismo. Tá? A simples leitura dos diversos textos que mencionam esse termo é suficiente para convencer a qualquer pessoa que esteja lendo de que a ideia é falsa, de que teria um outro Messias. Isso aí são visões teológicas. A vinda de Jesus com nuvens faz alusão ao futuro aparecimento glorioso do reino. Eles falam da parúzia, né, que seria essa segunda vinda. O que não forma uma ideia contraditória ao ensino geral de Jesus, sobre ele mesmo como Filho do Homem. Como é o nome dele? Meu Deus, deixa eu ver aqui. Que escreveu o Minutos de Sabedoria, o... Pastorino. Pastorino.
O Pastorino ele faz um estudo sobre o Filho do Homem. Ele diz, né, o Pastorino era um catedrático, né, conhecia o aramaico, o hebraico, um homem com um estudo fantástico. E ele diz o seguinte, que o filho Jesus, quando se refere ao Filho do Homem, ele diz que Jesus, na condição de espírito puro, ele é o resultado dos esforços dele mesmo. Ele é filho, ele é resultado dele como homem encarnado, trabalhando através de várias encarnações para alcançar a evolução. Isso que ele quer dizer, o filho do homem. Não é, porque o homem é Deus, que seria ele o filho de Deus, não. Jesus, no contexto que ele usa o termo de filho do homem, ele se coloca como dando a entender a humanidade dele e o trabalho que ele realizou nessa humanidade para se tornar um espírito puro. É nesse sentido. Então, a gente tem que ter muito, assim, um olhar bem crítico, né, naqueles que querem colocar Jesus, quando ele fala que ele é o Filho do Homem, que ele é o único Filho de Deus, nesse sentido, não é isso. A gente não tem nada que dê esse sentido. E esse mesmo termo, ele vem de uma expressão hebraica que indica principalmente uma posição de humildade. Esse termo, filho do homem, significa um homem humilde. A posição de um homem comum, sem privilégios especiais. Olha só, se ele é o filho do homem, se ele é uma pessoa que não teve privilégios especiais, que ele foi um homem comum, se ele que ele é uma pessoa humilde, significa que ele alcançou tudo isso pelos esforços dele. Isso que eu falo, a gente tem que buscar entender o termo na época. O termo, então, era um termo utilizado dentro do judaísmo, uma expressão hebraica, de fala das pessoas, uma posição humilde, uma pessoa, um homem comum, um homem do povo, um homem comum, sem privilégio nenhum. Então, Jesus, o que ele está dizendo? Que ele era um indivíduo que não tinha privilégio de Deus. Ele não foi criado puro. Ele alcançou a pureza através das reencarnações. É nesse sentido. E essa expressão, ela é usada, só para vocês verem como é uma expressão importante, ela é usada cerca de 80 vezes com respeito a Jesus. E a maioria delas pelo próprio Cristo, ele falando dele mesmo. E ela é empregada da seguinte maneira. Jesus era um ser humano, um homem comum, um homem típico, um homem identificado com os outros homens, compartilhando de sua posição, natureza e sofrimento. Tira aquela divindade do Cristo. Segunda maneira que é empregada, esse termo, Jesus vincula ao personagem profetizado por Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Por esse título, o ministério sem igual e poderoso Jesus é usualmente indicado, bem como a sua estatura metafísica especial, por ser um ser evoluído, um ser que está acima do nível da Terra. Essa é a segunda maneira. A terceira, a ideia do Filho do Homem sofredor. Foi um resultado natural da necessidade da missão terrena de Jesus. Ele sabia que ia sofrer. Na qualidade de Filho do Homem, Jesus deve sofrer como homem, né? Como um ser comum. Jesus veio a encarar essa parte de sua missão como inevitável. E, de fato, esse foi seu serviço supremo em favor dos homens. Ele passou por tudo aquilo, ele se sujeitou a chegar a ser crucificado para dar para todos nós a ideia muito clara de que a morte ela é simplesmente física. Sobre essa questão do filho sofredor, do homem sofredor, do Messias, né, nesse aspecto, a gente vê em Marcos, capítulo 10, versículo 45, capítulo 14, versículo 22 a 24. E também uma outra maneira que é empregada que é um título messiânico. Quando fala do Filho do Homem, se referindo também ao Messias. Tem esses 4 sentidos que a gente vai ver. Mas é muito importante a gente entender que esse era um termo, era uma expressão hebraica, que significa um indivíduo, um homem comum, um homem sem privilégios, um ser humano humilde. E aí, nisso, a gente desconstrói toda aquela ideia de Jesus ser Deus, da Trindade. Porque quando se fala uma coisa dessa, é contando que a pessoa não vai buscar o que é o que é o homem, filho do homem. Como era usado esse termo na época do Cristo?
E aí a gente vai perceber que Jesus ele fala 80 vezes. Não foram todas, mas assim, grande maioria, mais de 70 vezes, é o próprio Cristo que está dizendo sobre ele. Ele afirmando que ele era um ser comum, como nós. Só que ele alcançou a evolução. Porque ele já imaginava que ele seria colocado mais na frente como um Deus. Porque quando você coloca Jesus como um Deus, você cria uma distância muito grande. Porque se Jesus diz que tudo que ele fez, nós podemos fazer igual ou até maior, significa que nós também vamos chegar à condição dele. Se ele é Deus, como é que nós chegaríamos à condição dele? De forma alguma. Então, é isso fica muito claro aqui nessa visão. Outro tema, o terceiro tema muito importante da teologia de Jesus, a missão messiânica dele. A missão messiânica de Jesus é também muito falado por ele. Jesus falando é o reino, que é o central, que é oferecer o reino para nós. O reino dos céus ou o reino de Deus, dependendo do evangelho. Segundo, ele se dizendo filho do homem, para tirar a ideia da divindade. Terceiro, a missão messiânica. Porque aí ele confirma que ele é realmente o Messias que foi anunciado. E aí, o que significa Messias? Significa ungido. Messias é ungido, aquele que é ungido por Deus. E o vocábulo Cristo vem do termo grego, que é Cristo também. O termo Cristo, no grego é Cristo. A palavra Cristo, em realidade, é um adjetivo, né, que se transformou num substantivo próprio, passando a designar o indivíduo Jesus. Né? E passou, né? Embora os reis, os sacerdotes, os profetas também fossem ungidos. Mas Jesus, com a história do Cristo, né, com a história de Jesus, Cristo passou a ter uma identificação diretamente ligada a ele. Jesus usou esse termo para se identificar. O próprio Cristo usou, utilizando dele como título. A gente vê em Mateus, no capítulo 23, versículo de 8 a 10. Ele se diz o Cristo. Ele se designa com isso, ele se identifica como esse termo. E a unção, gente, ela tinha o propósito de confirmar a autoridade daquele que recebia determinados ofícios ou funções. Por isso que o rei era ungido, né? Os nobres eram ungidos. Jesus, o maior de todos os reis, podemos dizer assim, o maior de todos os sacerdotes, o maior de todos os profetas. Ele foi chamado de o Cristo por causa da sua unção, né, que foi efetuada, né, a gente vê na visão, né, do próprio Evangelho, ali pelo Espírito Santo no momento do seu batismo. É uma maneira dele ter sido ungido para o ofício e missão especial. Porque ali a gente vê que é muito simbólico, por causa da necessidade do judaísmo. A gente tem que entender isso. Porque sem ser ungido, nenhum profeta, nenhum indivíduo poderia fazer uso da palavra para fazer propagação das leis. Precisava ter, no mínimo, 30 anos, está no Velho Testamento, 30 anos, ter sido iniciado e ser ungido. Então, a gente vê que Jesus ele passa por essas etapas. A iniciação dele foi o batismo e o ungido foi o Espírito Santo que veio ali, o simbolismo do Espírito Santo para dizer que ele tinha um ofício e uma missão especial. E aí a unção com óleo era aplicada aos enfermos, aos cegos e até mesmo aos mortos. A gente vem lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, falando sobre isso. Em João, capítulo 9, versículo 5 e 11. E em Marcos, capítulo 14, versículo 8, falando sobre ungir, né, com óleo os enfermos. E aí Jesus, na qualidade de ungido, exercia sua autoridade espiritual sobre todos os males, sobre as doenças, sobre os mortos, né, sobre os enfermos. Ele tinha, devido a ser ungido, poder sobre as enfermidades. Esse é o simbolismo. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender o evangelho com a cultura da época, gente. Senão, fica muito complicado. Então, a missão messiânica de Jesus. A palavra Messias era usada no judaísmo como título oficial que indicava uma expectação central dos judeus quanto
aos benefícios possíveis e profetizados da parte de Deus, e que visavam a nação de Israel só. O Messias viria apenas para favorecer a nação de Israel. A gente vê como Jesus ampliou essa visão, essa função do Messias. O pleno desenvolvimento das ideias messiânicas pertence ao judaísmo posterior. Isso foi desenvolvido depois. E talvez seja surpreendente para alguns, né, o conhecimento de que esse termo só se encontra por 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Acredite se quiser. Messias só é utilizado 2 vezes no Antigo Testamento. Em Daniel, no capítulo 9, no versículo 25 é usado, e no versículo 26 também é usado. Agora, a alusão ao Cristo são abundantes nos vários escritos não bíblicos, os quais, em sua essência, eram comentários das Escrituras Sagradas. Jesus era muito comentado. Né? Que, assim, alguns acreditam que as chamadas passagens messiânicas do Antigo Testamento, quer usem ou não a palavra Messias, eram simplesmente títulos aplicados a profetas ou reis vivos, sem nenhum significado escatológico. Seria um significado lá do final dos tempos do Cristo, que não teria nada a ver. Só que, contrariamente a essa ideia, podemos observar que muitíssimas dessas passagens, tais como os chamados salmos messiânicos, vão muito além do que poderia esperar ser dito a reis e profetas de Israel. Eles falam realmente do Messias, daquele que viria restabelecer a ordem, a lei divina, não lei dos homens. Então, a gente vê em várias passagens falando do Messias, não como os reis, como os profetas, mas como um indivíduo que viria ungido de Deus lá na frente. E aí, a julgar pelos comentários feitos pelos próprios judeus, parece certo que eles esperavam o aparecimento de um grande personagem futuro, que agiria como libertador e rei. A gente vê assim, você tem que ler o Velho Testamento, as profecias e o entendimento da época. E no entendimento da época, eles esperavam o aparecimento desse grande personagem, que iria libertar o povo judeu e se tornaria o rei eterno. O Messias ele pode ser definido como um personagem teológico. Uma pessoa que incorporaria em si, de maneira toda especial, a salvação e o livramento do povo de Israel, que era considerado o povo de Deus. E aí, na visão dos judeus, o Messias seria um instrumento dos propósitos de Deus na Terra, que era transformar Israel no comando de todo mundo. O povo que mandaria em todos sobre o reinado desse Messias, que seria um reinado material. A visão dos judeus era essa. Então, o Novo Testamento, né, ele define mais claramente o ofício do Messias, acrescentando novas dimensões ao mesmo, e identificando Jesus como o Messias tão longamente esperado. No Novo Testamento é que se fala de Jesus. Porque o Velho Testamento fala do Cristo, do Messias. Jesus, ele é citado no Novo Testamento. Ali se desenvolve a ideia de que ele é o tal Messias. Jesus, ele usa, é o terceiro tema mais importante, ele se coloca como esse Messias. Porque se ele não se colocasse, o trabalho dele seria em vão. A conexão essencial do judaísmo com o cristianismo depende exatamente dessa identificação. Por que existe um descolamento? Porque os judeus não conseguiram entender Jesus como o Messias. E aí houve essa separação. Os que acreditaram ficaram seguindo o que surgiu como cristianismo, e os que não acreditaram permaneceram no judaísmo. E dentro do cristianismo foi agregado os gentios, que era o povo fora do judaísmo, os judeus,
Os judeus, os romanos, os gregos, esse povo que estava fora. O cristão primitivo, eles criam que Jesus cumpriu todas as exigências das profecias messiânicas e que havia apenas um Messias e não três, como já está hoje em dia se falando. Um Messias único. Só ele. Esse era, assim, o cristão primitivo. Eu falo, o mal da teologia, nesse aspecto, foi o surgimento de ideias, de interpretações, de modificações. O cristianismo primitivo ele é muito mais centrado. Eu gosto muito da cristologia, o estudo do Cristo. Né? Da teologia, a parte que mais me fascina é a cristologia e a escatologia, o final dos tempos. São os dois estudos que eu mais gosto. Porque o cristologia você mergulha ali dentro do evangelho, do que Jesus falou, entendeu? Assim, tem a parte também do estudo do próprio evangelho, mas você vê o personagem Cristo, Jesus, né? O envolvimento dele nisso tudo. E assim, como eu falei, o cristão primitivo, ele crê que Jesus cumpriu todos os exigências. Estudos modernos mostram que Jesus cumpriu realmente todas as exigências das profecias. E eles criam também que não haveria um profeta vindouro, separado, além do profeta representado na figura do próprio Messias. Porque quando tivesse que voltar, seria o próprio Cristo, e não um novo profeta. E aí vários aspectos, né, da missão do Messias foram definidos como o servo sofredor, né, como o aspecto desse servo sofredor. Esse servo, no conceito bíblico, é o agente de Deus na restauração nacional, mas também ministraria entre os gentios. Ele partia para uma conversão além do judaísmo, foi o que eu falei agora há pouco, ia também aos gentios. A gente vê em Isaías falando sobre isso, no capítulo 7, né? Lá, e também no capítulo 42, versículo 1 e 4. Isaías fala sobre esse Messias que levaria as leis de Deus para os gentios. Então, assim, existia isso já dentro do judaísmo. E era uma previsão. Porque o próprio judaísmo haveria de rejeitar o Cristo. E aí também se esperava que ele tivesse um tipo definido de ministério entre os pobres, os enfermos, os necessitados. Também a gente vai ver lá em Isaías, no capítulo 42, versículo de 5 a 25, falando sobre esse Messias que se dedicaria aos pobres, aos enfermos, aos necessitados. E a gente vê que o Cristo teve isso. E aí, claro, analisando, estando muito mais próximo da vivência do Cristo, os primitivos cristãos viam com muita clareza o cumprimento de todas essas ideias na pessoa de Jesus. Ele vivenciou tudo isso. E aí esse servo, né, que estamos falando, seria um servo sofredor. Embora essa ideia jamais tivesse sido reconhecida pelos judeus, que não o aplicaram ao Messias. Por quê? Porque o Messias não seria um sofredor, ele seria um guerreiro. E embora também Isaías, do capítulo 53, indique claramente esse aspecto da missão do Messias. Mesmo estando escrito lá em Isaías 53, os intérpretes judeus nunca entenderam com clareza essa parte. Porque está lá que ele seria esse servo sofredor. E aí o Novo Testamento, ele confirma essa interpretação. Embora alguns eruditos, né, mais liberais do Novo Testamento duvidem que o próprio Jesus tenha feito essa identificação, e a gente vai olhar lá passagens como Mateus, capítulo 20, versículo 18, 19, 28, capítulo 21, versículo 38 a 42, além de diversas outras predições de Jesus acerca dos seus próprios sofrimentos, deixam muito claro que Jesus se identificava como Messias e, ao mesmo tempo, ilustrou sua missão como a figura do servo sofredor, que é citado lá em Isaías. A gente vai ligando o Velho Testamento com Jesus, confirmando que dentro da teologia do Velho Testamento se encontra o Cristo, o Jesus. E Jesus veio e vivenciou isso na sua íntegra. E aí tudo que a gente está aqui estudando indica
que as reivindicações da missão messiânica de Jesus não foram apresentadas apenas pelos crentes primitivos, mas, em primeiro lugar, pelo próprio Jesus. Jesus, ele se dizia que ele tinha essa missão messiânica. E a gente pensa assim, tudo bem, existe um lado aí. E, com frequência, Jesus ocultou, né, a sua verdadeira identidade, e aí a gente vai entender que, certamente, né, porque isso, as ideias errôneas nutridas pelo povo sobre o Messias profetizado, que julgava ser uma figura política, guerreira, ia trazer problema para ele. Tu imagina, chega nos ouvidos dos romanos que o Messias político, guerreiro, estava ali na pessoa de Jesus. Os romanos iam prender Jesus imediatamente. Iam inviabilizar o ministério de Jesus. Então, em alguns momentos, Jesus ocultou isso. Jesus sempre ele evitou fugir, se envolver nessas questões políticas terrenas. É o único momento que ele entra ali quando ele fala que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi no único momento que ele entra na questão, porque o dar dinheiro era uma questão política na época. Ele contemplava o reino espiritual, o líder espiritual, uma reforma, uma renovação religiosa. Isso é que Jesus contemplava. Mas as multidões não estavam preparadas, isso que é um detalhe, para acolher esse tipo de Messias que Jesus idealizava, que ele representava. Porque eles estavam preparados para esse Messias político guerreiro. E aí, por isso que teve toda essa rejeição. E por isso que, quando os judeus colocaram o povo contra o Cristo, o povo aderiu à ideia dos judeus. Vamos lá, para a gente ter tempo de fazer tudo. Vamos lá. Tem os princípios éticos. Né, os princípios éticos da teologia de Jesus. Todos os pensadores reconhecem que o judaísmo é essencialmente uma religião ética. E desde os tempos mais antigos, a ênfase do judaísmo tem recaído sobre os elementos éticos. Os 10 mandamentos, embora apresentados de uma forma básica, distinta do judaísmo revelado, reflete em grande parte o que é reconhecido como uma moralidade essencial na maioria das religiões do mundo. Os 10 mandamentos, eles estão na maioria das religiões do mundo. A base, né? Jesus, como o filho de Israel, foi um mestre essencialmente ético. Embora não fosse exclusivamente. Né? Conforme fica demonstrado pelos outros temas básicos dos seus ensinamentos. Né? A gente estudou isso agora há pouco. E parece verdade que os elementos éticos são os que ocuparam de maneira predominante os sermões e as instruções particulares dispostas por Jesus. Com esse termo, princípios éticos, queremos indicar algumas coisas. 3 delas. Primeiro, a conduta do indivíduo, que tem que estar pautada nesses princípios éticos. Né, que são os princípios ou regras que são recomendados como norma dessa conduta. O esforço crítico do estudo e da reflexão que tem por desígnio sistematizar, organizar e aplicar tais princípios. O Novo Testamento, incluído os Evangelhos, apresenta vasto acúmulo de material que serve de uma espécie de sistema ético organizado. Jesus ele montou um sistema ético organizado no Evangelho. Está ali montado. Só não segue esse sistema ético que está ali organizado por Jesus, quem não quer. Ele está muito bem estabelecido ali. Quando a gente vai estudando Jesus, ele fala sobre tudo, qual é a posição, qual é a postura ética do indivíduo, se ele não ser ético, o que acontece com ele, ele fala tudo. E se ele sendo ético, o que ele herda com isso? Jesus fala isso o tempo todo. E aí, olha só, é muito óbvio, né, em toda a ética cristã básica, que é a ética alicerçada nas declarações do próprio Jesus, não aqui as pessoas começam a fazer interpretações, mas nas declarações de Jesus, que esse é um reflexo da ética judaica básica.
Jesus, ele fala, lembra que eu falei no início? Ele usa frases idênticas ao do judaísmo. A ética cristã, ela modificou a ênfase de parte do ensino judaico. E foi além da tradição judaica em outras particularidades. Jesus expandiu algumas coisas. Por exemplo, o casamento misto, ele não era reputado válido no judaísmo. O que é casamento misto? Né? Assim, o cristianismo já aceita. O cristianismo entende o casamento entre um crente e um não crente, ou entre um judeu e um não judeu. O casamento misto é isso. O cristianismo já aceita. Por que Madalena era considerada uma mulher prostituída? No século VI, foi a primeira vez que se chamou Madalena de prostituta. Foi um papa. Por quê? Porque os judeus consideravam ela uma mulher prostituída, porque ela era filha de judeu com não judeu. Então, era prostituída da lei. Esse é um termo, gente. Independente das escolhas sexuais, que não vem ao caso aqui, mas Madalena era considerada uma mulher prostituída da lei. O Papa, no século VI, que diz que ela era prostituta, que muda totalmente de sentido. Isso é um fato. Isso aí está nos estudos. A gente estudando a história da igreja, a Igreja Católica, que também afirma que a mulher, que ela é prostituta, ela diz que a partir desse Papa, no século VI, Madalena foi considerada prostituta. Que até então ela era prostituída da lei. Isso está na história. Podem dizer tudo o contrário. Não, mas não é isso, é aquilo. Eu me baseio no que está na história. A gente estudando a história, eu sei que Humberto de Campos fala isso, que Madalena era prostituta. Mas a história, lá do século VI, os registros oficiais dizem isso. E é difícil contestar. Tá? Só estou dizendo isso. Não estou dizendo que Humberto de Campos... Eu não estou dizendo se ela era ou não prostituta também. Eu estou dizendo que o termo foi utilizado até o século VI como prostituída da lei, a partir do século VI como prostituta. Isso está nas anais da história. Vamos lá. O cristianismo, ele reconhece os casamentos mistos como válidos, ainda que não feitos com sabedoria. Isso era uma ideia do cristão, Idade Média, isso. Ia se imaginando isso. E essa mensagem de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 13 e 14, fala também sobre isso. Paulo falava sobre essa questão. Jesus recomendava o celibato, né, aos que do Senhor recebesse esse dom, né? Ele falava, né? Tem uma mensagem lá em Coríntios que fala sobre. E aí ele fala, né, dessa questão do celibato, né? Tal como tinha feito os essênios e como Paulo confirmou posteriormente. Também Jesus fala em algum momento sobre a questão do celibato. A igreja utilizou isso de forma muito distorcida por questões de interesse econômico, porque a gente também vai olhar na história que acontecia o seguinte: tinha o padre, ele tinha sua família, e quando o padre morria, a família morava na igreja. E aí como é que você faz? Você tinha que expulsar a família da igreja para entrar outro padre com sua família. E aí isso virava um problema, era um escândalo dentro das comunidades. Então surgiu a ideia do celibato dentro do cristianismo para que o padre não casasse e a igreja não tivesse mais esse problema. Porque quando a igreja era obrigada a expulsar a família, que ficava, Deus dará. E era muito mal visto pela comunidade. Tá? Vamos lá. No que tange ao divórcio, Jesus falou em termos mais severos do que qualquer judeu comum. Jesus, ele sai, né? Ele falou do divórcio de forma muito dura. Mas não é bem assim. É assim, Jesus falou. Uma coisa é a gente querer que seja ou que não seja, mas que Jesus falou. Está lá escrito. Jesus fala de quem casa com o divorciado é considerado adulto. Tem várias coisas lá, tá? Que só aceita o divórcio em casa de prostituição, ou de um dos entes terem se prostituído, vivido de forma fora do casamento, vida sexual fora do casamento. É o que Jesus estabelece. Isso está lá. A interpretação que nós vamos fazer disso é outra coisa, mas está lá, está.
E essas são apenas algumas das sugestões acerca das diferenças da ênfase ou acerca das modificações que podem ser vistas no ensinamento de Jesus, confrontados com os princípios éticos do judaísmo. Tá? E aí temos alguns pontos também que são mais particulares. Né? Em geral, a gente pode classificar o sistema ético de Jesus como teísta. O que a gente quer dizer com isso? Que seu sistema ético tem por base a grande consideração de que Deus representa, do que Deus representa. Deus é o legislador e o homem é o responsável, antes de tudo, para com Deus e apenas secundariamente para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Deus tem que estar em primeiro lugar. Depois vai estar nós e os nossos semelhantes. E essa ética teísta geralmente ensina princípios éticos eternos. Esse é o detalhe. Imutáveis. Por quê? Porque vem de Deus. Enquanto que a ética pragmática admite mudança e alteração, a ética teísta ela conta com um Deus eterno e imutável, que impede a mudança de qualquer modalidade. Porque se Deus é eterno e imutável e uma sabedoria ao extremo, ele não erra. E se ele não erra, a ética dele não pode ser mudada. E se houver qualquer mudança, será tão somente em resultado de uma maior compreensão sobre Deus e seus caminhos, e não pela mudança no próprio Deus ou de seus ensinos. Muitas vezes, a gente tinha uma visão de Deus e a gente consegue ampliar essa visão de Deus, a gente entende a ética de outra maneira. Amplia, melhora, e não muda totalmente. Jesus falou de princípios eternos, e todo o seu sistema repousa nesses princípios. E aí, o que a gente espera? Que, a despeito da passagem de 2000 anos, a contar da vida terrena de Jesus, os princípios de Jesus permaneçam inalterados. Porque o certo era, depois dos 2000 anos, os princípios que Jesus pregou continuassem inalterados. Lembra que eu falei da questão do pluralismo filosófico? Está alterando esses princípios éticos, porque está trazendo coisas novas para dentro do cristianismo. Esse é o grande problema. E esses são os detalhes que as pessoas não vão percebendo. E vão se deixando envolver. Vamos lá. E agora vamos a algumas particularidades sobre esses ensinamentos éticos. Né? A gente não pode fazer nada mais do que examinar, né? Ainda de passagem, os conceitos do Sermão do Monte, em Mateus 5:7, que ali tem muito desses ensinamentos éticos. A base dos ensinamentos éticos de Jesus estão, né, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 7. Primeiro, a paternidade de Deus. Jesus via Deus como fonte de toda a vida humana e como benfeitor de todos, tal como um pai humano deseja o bem de todos os seus filhos. Jesus, ele muda um pouco. Jesus expandiu esse conceito judaico de Deus. O que ele apresentou? Ele apresentou um Deus universal e não um Deus local, como era o Deus dos judeus. Os judeus acreditavam que Deus era o Deus do povo judeu. Jesus amplia para um Deus universal, um Deus de todos. Esse conceito é básico para os princípios éticos de Jesus e forma um contraste definido e violento com o judaísmo, que é o judaísmo comum, que era esse judaísmo que tinha a ideia do Deus do povo judeu. E aí, que era pai apenas do povo judeu. Jesus amplia para todos. Isso, né? Está muito claro. Por muitas vezes, Jesus entregou o termo vosso pai que está nos céus. Ele não fala meu pai, ele fala vosso pai. No Sermão do Monte e em outros lugares. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, Sermão do Monte. Capítulo 6, versículo 1 e 6, versículo 14 e versículo 18. Jesus falando do vosso pai, falando que era o pai de todos. Todos que estavam ali ouvindo. E a gente tem que entender que ali, ouvindo Jesus, tinham os judeus e tinham os gentios. Essa afirmação serve para despertar para a realidade da grande compaixão de Jesus e também que, por força da criação, em sentido bem real, todos têm
a fonte de sua existência em Deus. É o princípio. E que se deve ser o alvo de todos. E se Deus é o alvo de todos nós, somos todos oriundos de Deus e temos como alvo o próprio Deus. Entrar em comunhão com o próprio Deus. Por esse motivo é que nos é oferecida a possibilidade e a grande realidade de muitos benefícios que são dados aos homens de modo geral. Deus beneficia todos. Jesus fala, né, que faz a chuva cair sobre o ímpio e o homem íntegro. Né? Jesus fala sobre isso. Deus ele não escolhe, não faz acepção de pessoa. É para todos. Segundo, o princípio do amor. Primeiro foi o princípio ético, agora o princípio do amor. Jesus ensinou incessantemente essa virtude, a virtude do amor. Ele mesmo foi enviado ao mundo por amor do Pai, por amor de Deus. Jesus, a gente vê no Evangelho, exercia grande compaixão para com as multidões. O 15º capítulo do Evangelho de João é a demonstração dessa atitude. E muitos dos princípios do Sermão do Monte repousam nesse alicerce do amor. E aí o novo mandamento consiste no amor. Pois é a virtude, gente, que realmente cumpre todos os requerimentos, todos os quesitos da lei. O amor. E aí o que a gente precisa? Precisamos sentir pelo outro, pelos outros, né? O que sentimos por nós mesmos. Amar o próximo como a ti mesmo, disse o Cristo. E aí sabemos que é o amor próprio e o que praticamos quando quase todos os nossos atos se baseiam no egoísmo. Né? Esse amor próprio que a gente acaba praticando se baseia no egoísmo e não nesse termo de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Cuidamos de nós mesmos, dos nossos planos para o futuro, vestimos e temos cuidado com a nossa saúde. No seio da nossa família, tornamos mais evidente esse princípio do amor, pois amamos os membros íntimos do nosso círculo familiar. E a nossa grande preocupação é o bem-estar dos mesmos. Os de fora são os de fora. E Jesus, ele quer justamente que o nosso amor se expanda para abranger o mundo inteiro. Os fora da família também. Incluindo, Jesus vai muito além, incluindo os nossos inimigos. Amar os inimigos. A vereda do amor é a vereda mais curta para o desenvolvimento e o progresso espiritual e para a conquista do reino. A vereda do amor. O próprio Jesus, ele foi o exemplo supremo de como deve funcionar esse princípio. Jesus foi o amor encarnado. O amor, gente, não somente diz que não se deve matar, mas proíbe até mesmo de odiar. Mateus capítulo 5, versículo 21. O amor diz não somente que não se deve adulterar, mas nem mesmo cobiçar. Mateus capítulo 5, versículo 28. O amor não somente diz que não se deve provocar violência, mas nos instrui mesmo a sermos ativos pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Gente, aquele que cultiva em sua vida o amor de Jesus, nutrindo em seu homem interior, será mais rapidamente transformado na imagem de Cristo. Que é o grande propósito da existência humana. O que é se transformar na imagem de Cristo? Nos tornarmos puros, na condição de Jesus. Terceiro item, sobre a questão da ética, respeito à autoridade constituída. Olha, isso está faltando muito no mundo. Nosso país, então, nem se fala. Respeito à autoridade constituída. Assim ensinou Jesus, gente, ao falar especificamente da lei e dos profetas como autoridades religiosas na época. Capítulo 5, versículo 19 de Mateus. As autoridades da época eram os profetas. Ele falou sobre a lei, sobre os profetas. Respeito à autoridade constituída. Jesus aprovava a lei e os profetas, embora algumas vezes tivesse discordado dos seus contemporâneos no tocante à interpretação que davam a lei e aos profetas.
Se eu não concordo com a lei, eu vou, através do meu voto, através daquilo que me compete fazer como cidadão, colocar pessoas que, se for vontade da maioria, mudar essas leis. Do contrário, eu tenho que respeitá-las. E os que são eleitos, que estão lá, as pessoas querendo mal, querendo que morra, querendo isso, que aquilo. Gente, a ética cristã nos proíbe de ter esse tipo de comportamento. Respeito à autoridade constituída. Teve um amigo meu que foi ao Canadá e ele estava conversando com uma pessoa lá que era americano, que estava lá também viajando, aí ele falando sobre a questão política dos Estados Unidos. E aí o cara era da visão política contrária ao presidente. Aí o cara, então você não gosta? Não, ele falou assim, não, hoje ele é meu presidente. Na eleição eu sou contra ele, mas hoje ele é meu presidente. Eu não falo mal dele. Uma visão baseada na ética cristã. E nós estamos vivendo isso? Não, isso é no mundo, gente. O Brasil é porque nós moramos aqui. Se nós não concordamos com uma coisa, nós temos que mudar essa coisa no voto. E ter muito cuidado com a maledicência, o desrespeito à autoridade constituída. Isso é muito preocupante. Jesus ensinou uma inquirição espiritual sincera e fervorosa durante esta vida e baseou essa inquirição em antigas pedras fundamentais, as pedras básicas do judaísmo revelado, que é os 10 mandamentos, os profetas. E aí, aquele que desobedece aos mandamentos só causam danos a si mesmo. Esse ódio destilado, essa maledicência, causa dano a quem está fazendo isso. E aqueles que quebram os mandamentos, ensinam outros a quebrá-los, prejudicam duplamente a si mesmo e aos outros, sendo por isso chamados mínimos no reino dos céus. O Evangelho de Jesus nos ensina isso, gente. Quarto item da ética. Jesus aprofundou parte do ensino do judaísmo contemporâneo, da época dele. Todos reconheciam que o assassínio era o mal. Mas Jesus ele procurou mostrar que o ódio era uma forma de homicídio. Que a quem pensou em matar, quem está com ódio do outro, está cometendo homicídio. Críticas severas, uma língua virulenta e ódio, ira, são formas de assassínio, porquanto ferem e destroem as suas vítimas, ainda que não causem a morte do corpo físico. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quanto ainda temos de aprender acerca disso, gente? Que por muitas vezes se torna cena de ódio amargo e de debates acirrados. Quantos cristãos têm destruído um irmão na fé? Um próximo. Quantos anciãos ou autoridades das instituições têm destruído a juventude por fazerem coisas movidas pela ira, criticando amargamente devido ao ódio que se instalou em seu coração? Se Jesus estivesse pessoalmente conosco hoje, nas nossas instituições, procuraria aprofundar nossos conceitos acerca do que é homicídio. E se ele estivesse em nosso coração, de fato que ainda não está, faria a mesma coisa sem ser notado. A gente vai analisar isso em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Deixar Jesus transformar os nossos corações. Quinto item referente à ética. Jesus aprofundou a moral no tocante ao adultério. O homem talvez possa se congratular, né, com ele mesmo se não tocar uma mulher. Mas Jesus revelou que a cobiça por uma mulher já é adultério. E da mulher estar com o homem também. É o que o homem pode congratular por nunca ter cobiçado. Quem? Quem pode? Que homem pode pensar assim? Jesus não ensinava aqui contra as instituições sociais da poligamia ou do concubinato. Ele não estava falando sobre isso. E não é provável que ele classificasse esses costumes sociais de judeus como um adultério, porque os judeus tinham isso.
gente vê lá, rei judeu com não sei quantas mulheres, mas concubino. Jesus ali não criticou isso. Não é isso que ele está falando, ele está falando do adultério mesmo. Conforme a gente vai ver lá em Mateus capítulo 31, 32. E ali mais tarde, em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Pelo menos ele desencorajou tais práticas como indignas daqueles que verdadeiramente procuram progredir na sua vida espiritual. Essa vida da poligamia, ele vai desaconselhar isso. A lei de Jesus referente ao adultério, né? Ele requer uma transformação completa no íntimo, em contraste com a regulamentação das ações externas que era tão comum na ética judaica. O judeu ele vivia mais na questão externa e não a transformação íntima. E um bom exame que nós fazemos dessa lei, vamos ver que ensina o quanto ainda temos a caminhar para sermos moralmente transformados segundo a imagem de Cristo. Esse é um dos propósitos ou alvos dessa nossa existência terrena. É nos tornarmos imagem de Cristo. Estou quase acabando, hein, gente? Sexto. É tranquilo. Jesus mostra o alvo da inquisição espiritual. Olha o que Jesus fala. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Esse é o alvo espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus, da em Almeida, revisado e atualizado. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Aqui Jesus fala da perfeição moral no sentido absoluto. A gente sabe que a gente não vai alcançar a perfeição de Deus. Uma perfeição vai ser uma perfeição relativa. A palavra perfeito pode significar maduro. A gente pode usar ser maduro. E certamente Jesus recomendava a maturidade espiritual. É nesse sentido, ser maduro espiritualmente. Esse ensino é mais profundo do que isso. A igreja geralmente tem perdido de vista o fato de que o alvo da inquisição espiritual é a perfeição, que envolve a transformação total nos aspectos morais e espirituais. Paulo, ele ensina a mesma coisa no primeiro capítulo de Efésios, ao falar sobre o fato de sermos o corpo de Cristo. Isso envolve a transformação total, tanto moral quanto metafisicamente. A perfeição absoluta é o nosso alvo. Lembrando que nós não vamos ser nunca perfeitos como Deus. Tem uma relatividade nisso. O texto de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, ensina a mesma coisa, que fala acerca da verdade que Jesus vai conduzindo muitos filhos à glória. O que é conduzir filhos à glória? A essa maturidade espiritual. Jesus participou da nossa natureza a fim de que pudéssemos participar da sua natureza, em seu sentido absoluto. Ele esteve na Terra, entre nós, para que nós possamos viver como ele. E aí, Romanos, capítulo 8, ensina a mesma verdade, ao dizer que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. É por essa razão que Jesus requeria um discipulado minucioso em todos os pontos. Por isso que ele escolheu a Deus dos seus discípulos na época. Esse é o motivo porque ele elevou os princípios do amor à humanidade. Levou o amor, tirou o amor do círculo fechado para a humanidade. E ele incluiu os nossos inimigos nesse amor. É por isso que ele regulamentou a conduta entre o sexo, o quanto ao matrimônio. Esses princípios éticos são necessários para o sucesso, para o rápido progresso dessa inquisição cristã, que é esse alvo que visa atingir a grande imagem moral de Deus, a imagem metafísica de Cristo. Jesus é o modelo, é o guia, o modelo da humanidade, está lá no livro dos Espíritos. Agora vamos ver saímos da questão da ética, sim, os acontecimentos futuros, o conhecimento especial que Jesus tinha. É interessante a gente ver essa parte. O Evangelho mostra que Jesus tinha poderes especiais de conhecimento, inclusive da telepatia, do conhecimento prévio. Jesus sabia o que os outros estavam pensando. Jesus sabia o que ia acontecer mais na frente. Esse fato ele é apresentado pelos evangelistas como prova, entre muitas, do messiato autêntico de Jesus.
Os rabinos lá do judaísmo previam o Messias dotado de tais poderes e os evangelhos mostram que, nesse ponto, como em muitos outros, Jesus cumpriu as esperanças do povo de Israel. Mais uma previsão que Jesus cumpre. Poderes elevados do conhecimento podem ser propriedade de meros homens. A gente vê. O mesmo homem e o espírito deve ter alguns poderes espirituais. Tem gente que fez previsões, sabe algumas coisas, prevê algumas coisas. A gente sabe disso. E aí, só que esses são muito mais notáveis em pessoas de alto desenvolvimento de espiritualidade. Quanto mais espiritualizado o indivíduo, mais capacidade ele tem desse tipo de coisa. E aí não é preciso a gente supor, que o conhecimento especial de Jesus tenha sido uma propriedade de sua perfeição. Embora possa parecer que os evangelistas tenham apresentado essa capacidade aos seus leitores como se fosse uma prova disso. Jesus ele tinha essa grandeza extrema. Isso prova. E a gente vai vendo, por exemplo, a gente vê o Chico Xavier. Eu já vi pessoas dizendo que Chico respondeu o que estava pensando. A gente mostra a grandeza do Chico. E a gente não pode esquecer da importância da humanidade de Jesus. Para a gente não botar ele como divino, e aí, divino sabe tudo. Jesus era. E isso mostra o desenvolvimento espiritual do Cristo. Jesus era homem verdadeiro, gente. Que lutava como homem, que sofreu e se desenvolveu como todos os seus irmãos. A gente não pode esquecer isso. Seus poderes especiais dependiam normalmente do seu desenvolvimento como homem. Não eram poderes dados por Deus. Se não fosse isso, as suas palavras que indicam que os discípulos podem fazer as mesmas coisas e que ele fez, contando que tenham fé, quase não teria sentido. Ou não teria sentido nenhum. A passagem mais famosa da profecia de Jesus é Mateus 24, que é o estudo escatológico, cujo paralelo é Marcos 13. Vamos botar só um sumário rapidinho disso para a gente poder encerrar. Predição da destruição de Jerusalém, como símbolo da queda e da rejeição de Israel. Jesus falou, anos 70 aconteceu. Surgimento das religiões falsas, dos pseudo-cristos, como uma característica da era da igreja, quando o cristianismo haveria de se tornar poderoso e ser um fator mundial de maior envergadura que o judaísmo. A gente está vendo isso. Desordem geral e violência que haveria de caracterizar a história humana durante esse período em que se tornaria muito mais grave, pouco antes do estabelecimento literal do reino. A transição. Perseguição contra os verdadeiros discípulos por parte de homens ímpios e desarrazoados, os quais ficarão cada vez pior ao aproximar-se o fim desse período. Em resultado dessa maldade crescente, muitos discípulos esfriarão, isto é, perderão a coragem de continuar na busca espiritual. Estamos vendo isso. Mentira? Quinto, nova mensagem, o evangelho do reino, não diferentemente da mensagem que Jesus pregou a Israel, mas uma mensagem que deverá ser anunciada pelos seus discípulos em escala internacional, que abrangerá todas as nações. O que é essa nova mensagem? O cristianismo redivivo, a doutrina espírita, não é diferente do evangelho que Jesus pregou. Não traz nada diferente. Está simplesmente trazendo aquilo que o Cristo disse. E ele fala no sexto, o aparecimento do anticristo e da abominação desoladora, também mencionado em Daniel, capítulo 9. E também abordada lá na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Sétimo, grande e amarga perseguição contra Israel, nos dias da tribulação intitulada Angústia de Jacó. Essa perseguição será um grande agente da restauração de Israel, porquanto os israelitas nela entraram ainda como nação que rejeita Cristo. A gente vê a grande perseguição do nazismo aos judeus.
E depois a restauração de Israel como nação. Olha para trás, a gente vê isso. E nesse capítulo, o 8º, né, Jesus descreve o modo abreviado da grande tribulação, mostrando que será o período de angústia sem paralelo de sofrimento universal. A maior parte do livro do Apocalipse segue paralela a essas profecias, posto que quase todo esse volume se dedica à descrição minuciosa desses acontecimentos. A grande tribulação é um momento que vai ter muito transtorno. E aí Jesus fala, no item 9, alguns serão preservados durante esse período, tempo em que será assinalado pela violência quase ilimitada dos homens, bem contra as tremendas comoções da natureza, incluindo fúria das ondas, destruição incontrolável das águas do mar, grandes terremotos, praga generalizada, enfermidades e morte de milhões de criaturas humanas. Já morreram 5,5 milhões de pessoas na nossa pandemia atual. Nós tivemos um tsunami, há alguns anos atrás, que matou 170 mil pessoas. Gente, as pessoas acham que tudo aconteceu ao mesmo tempo. A gente tem um período. Tivemos 2 guerras mundiais. Jesus fala de guerras. Tivemos 2 guerras mundiais. Item 10. Imediatamente antes do aparecimento de Cristo em sua glória, quando ele vier a fim de reinar, os próprios céus sofrerão vários distúrbios notáveis. E aí, vamos lá. A atmosfera da Terra será perfurada, permitindo a entrada de calor intenso, que destruirá muito. Você vê lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9. E aí os físicos atuais também estão predizendo essa modalidade de acontecimentos, o que indica que os tempos realmente estão próximos. A camada de ozônio está acabando. Alguém escreveu o seguinte, né? Oxalá não fosse verídico o Apocalipse, mas é. Isso tá. Alguns físicos explicam que a causa de muitos desastres naturais, como os terremotos, maremotos, é o fato de que os polos da Terra estão mudando. Existem estudos em cima disso, o que já aconteceu antes. A gente também estuda que aconteceu mudança de polo antes, o que provoca muitos distúrbios na natureza, quando as costas marítimas são praticamente destruídas, quando os oceanos invadem muitas áreas continentais, quando há terremotos de proporções gigantescas. E é bem possível que essa profecia sobre a grande tribulação seja um dos tópicos mais pregados atualmente entre os cristãos. E aí, os cristãos estão dormindo por causa disso? Então, assim, são previsões da nossa ciência. Vai acontecer? Não sei. Jesus diz isso. Então, a ciência também está preocupada com a questão da camada de ozônio e outras coisas desse tipo. Então, gente, passei 10 minutos do que eu propus. Deu uma corridinha agora no final, só para dar tempo. Não, mas você pode voltar se quiser dar mais detalhes. Não, deu. Não, tá bom. Agora deixa vir as perguntas aí para a gente poder... Então, vamos lá. Bom, o Paulo de Filipe cumprimentou, a Terezinha também, e depois o Paulo de Filipe fez uma pergunta. Paulo Guedes, boa tarde. O Espiritismo não considera relevantes, né? As diversas teologias existentes, pois acredita no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec e de autoria de espíritos superiores que consideramos verdade. Você particularmente concorda? Aí a gente vai entrar num outro lado da teologia espírita, que é uma teologia cristã. Porque quando a doutrina espírita faz uma releitura do Evangelho de Jesus, ele está criando uma nova teologia. É uma maneira de estudar Deus de maneira diferente, as suas leis e a relação do homem com essas leis de Deus. É uma teologia. Exatamente o princípio da teologia é o que a doutrina espírita entrou. O que Kardec estabeleceu ali foi uma nova teologia. Exatamente. A teologia que a gente segue, a que eu sigo, é a teologia espírita cristã. Bom, eu cito as outras, que são teologias que estão aí, que, por questão de estudo, eu dou uma analisada nelas também. Eu acho importante a gente conhecer as outras teologias para a gente ter mais certeza do que a nossa é a que responde aos nossos anseios.
A gente tem que conhecer. Por uma coisa assim, eu me digo espírita, mas eu não sei o que diz o budismo, eu não sei o que diz o islamismo, eu não sei o que diz o hinduísmo, eu não sei o que diz a teologia católica, a evangélica. Como é que eu sei que a minha é melhor, se eu não conheço as outras? Eu, no meu entender, eu preciso ter um conhecimento básico das outras para consolidar a minha. E é assim que eu faço. E, claro, a teologia que eu acredito que eu sigo é a teologia espírita cristã. Ô Paulo, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contém a teologia espírita, né? É um livro que contém. A primeira parte é teórica e a segunda é prática, no sentido de que vieram os relatos, Kardec apresenta e nós analisamos os princípios teológicos que estão ali exemplificados na história de diversos espíritos. Essa teologia, tecnicamente, você chama, que está lá contida no Céu e o Inferno, ela é, ao mesmo tempo, teórica e prática, ou é uma teologia que tem essas duas feições apresentadas pelo codificador em uma obra? Tecnicamente, como é que você vê isso? Tecnicamente, eu digo assim, é a teologia espírita, que nós somos os únicos que temos a vantagem de conseguir ter relatos de quem está do outro lado para comprovar o que a gente acredita. Porque, assim, a teologia espírita tem toda uma teoria, né? Como todas as teologias, são teóricas. Primeira parte. Só que a doutrina espírita tem o grande viés, que é os espíritos virem se comunicar para dizer que toda aquela parte teórica é verdadeira, porque eles vivenciaram isso. Eles falam dos efeitos, né, da visão teológica na vida prática, porque é o que eles viveram em vida e que foram herdar no mundo espiritual. Assim, é uma teologia espírita cristã. Eu classifico a gente assim, só que a gente tem o viés prático e teórico. A gente vai além da teoria, né? Uma coisa assim, na prática a gente analisa uma visão teológica nos fatos que acontecem na vida, que fica muito difícil até de conseguir. Outra coisa é um espírito vir e falar assim, ó, eu sou o espírito tal, uma personagem conhecida, vivi na Terra assim, e devido ao que os espíritos falam, né? Ele não diz assim, mas ele diz, eu passei isso, ele vem comprovar o que a nossa teoria espírita fala. Para mim, é o que dá o toque diferente no doutrina espírita. Assim, tem gente que não vai... Por que tem muita gente que não consegue acreditar na teologia espírita? Porque não aceita a comunicação dos espíritos. E aí desmonta tudo. Porque a teoria espírita é comprovada pela comunicação. Se você desmonta a questão da comunicação, a teoria espírita vai toda por terra. Porque se você não acredita que os espíritos podem se comunicar e não podem reencarnar, você desmonta a nossa... E aí os católicos não aceitam, os evangélicos também não. Porque eles não conseguem entender os dois princípios básicos da nossa doutrina, a reencarnação e a comunicação entre os mundos. E aí a nossa teologia para eles nem entram na discussão porque eles partem dos dois princípios que eles dizem que é errado. A gente tem vício, né? Erro, né? Logo de cara, o vício de princípio, né? Então, se tem erro de princípio, não tem o que se discutir. Eles nem estudam a nossa doutrina. Eles nem estudam os nossos princípios, porque se eles estudarem, eles vão ver que tem muita lógica. Mas eles nem estudam porque eles partem do princípio que a gente começou errado, acreditando em reencarnação e comunicação dos espíritos. Ô Paulo, além daquele belíssimo, didático quadro sobre as vertentes no estudo da teologia, com que você abriu hoje a sua palestra, ali não há teologia prática, pelo menos eu não me lembro de você ter falado sobre uma teologia prática. Você acha pouco adequado, pouco técnico, pouco acadêmico falar em teologia prática espírita ou no viés prático da teologia espírita? Não, acho que assim, o que eu falo assim, a teologia espírita ela tem esse viés, né, que é o viés prático. É a única que tem. É a única que tem. As outras teologias não têm esse lado prático. Se você pegar, por exemplo, a teologia budista, que é reencarnacionista, mas ela não tem a questão prática dos espíritos irem trazer isso, né? E, assim, a doutrina de Jesus, assim, se a gente pegar a teologia de Jesus, a vida de Jesus, a cristologia,
Jesus ele diz o que se deve fazer, quais são as consequências de se fazer isso e quais são as consequências de não se fazer. Jesus mostra, e ele, na prática, ele vivenciou isso. Mas as pessoas trabalham isso no campo da teoria. Ah, Jesus disse, mas é verdade? Jesus vivenciou, ele viveu mesmo? Existe o Jesus histórico ou é só um mito? A gente sabe que existem comprovações acadêmicas fabulosas da vida de Jesus. Mas o homem comum, às vezes, coloca isso em prática. A doutrina espírita, o espírita, se ele não acreditar na comunicação dos espíritos, a parte prática acabou. Acabou. Claro. O Paulo faz ainda uma observação. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um resumo da Bíblia. Isso é relevante. Ele não é um resumo da Bíblia. Não é um resumo. Ele é um resumo da questão moral e ética do Evangelho. A Bíblia ela abrange o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo foi uma coletânea de mensagens, de passagens do Evangelho, para que Kardec pudesse fazer comentários dos Espíritos também da questão ética e moral de Jesus, baseado nisso. Não abrange, tanto é que não abrange um terço do Evangelho de Jesus. Quando Kardec assinala no início do Evangelho segundo o Espiritismo que o objetivo da obra é exatamente esse, ele pensou determinados pontos e apresentou para comentar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou que é a ênfase na moral, que é irretocável e irretorquível. Mas existe uma outra parte que não seja moral, é a parte de costumes, mas a moral também não se refere a vieses da parte de costumes. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. O problema dos costumes é que eles mudam no mundo comum, né? Eles mudam conforme a época. Sim. Conforme o próprio desenvolvimento da humanidade. E o que Kardec está falando ali dessa questão, dessa moral que abrange a questão, está ali envolvendo moral e ética, né? E os costumes, aí tem esse viés da eternidade de Deus, da imutabilidade de Deus, da perfeição de Deus, que são costumes que não devem ser alterados. Eu vi aquele pastor, Cláudio Duarte, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que os nossos princípios, que são os princípios cristãos, são inegociáveis. São os costumes. Os costumes não podem mudar meus princípios. Os costumes do mundo não podem mudar meus princípios, que eles são inegociáveis. O problema todo é que o homem hoje ele vai mudando conforme os costumes. E aí está se acabando com o Evangelho de Jesus. Eu já vi espírita defendendo pena de morte, já vi espírita defendendo aborto, justificando por quê? Porque é um caso especial. Não, gente, aborto é aborto. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá na doutrina espírita tem a exceção no caso do aborto, quando a vida da mãe está em jogo. Do contrário, nada. E eu já vi gente defendendo outros pontos. Entendeu? Também porque já. O costume do mundo já encaminha para o aborto. Sexo liberado, tudo que está acontecendo por aí, encaminha para isso. A liberdade, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. É essa a ideia? Então, isso é costume. Mas aí é os princípios inegociáveis. O princípio da vida é inegociável. Se eu tenho esse princípio inegociável, aborto não entra de forma nenhuma nas minhas discussões. É ponto passivo, acabou, não entra. Aborto não existe. Pena de morte não existe. Entendeu? São os meus princípios. Os princípios cristãos são contra isso. Se eu tenho esses princípios devidamente firmes, bem resolvidos dentro de mim, eu não negocio isso de forma alguma. É claro. Eu até coloquei isso como moral estatística em um dos meus livros, mas vamos em frente. Eu mesma fiz essa pergunta para você. Paulo, atualmente, os judeus consideram que Jesus foi apenas um bom judeu. Eles consideram que Jesus foi um profeta. Hoje eles consideram Jesus um profeta. Ele foi mais um profeta. Os muçulmanos consideram que foi um profeta de segunda categoria. E os judeus... A primeira categoria foi Maomé. Um bom judeu. Isso. Então, mas o judaísmo hoje até aceita Jesus como profeta. Mas um profeta.
Eles não Mas é um entendem bom ele como judeu. Messias. Sim. Ele foi um profeta judeu, que faz parte do judaísmo, não entrou nos livros, que o certo, se eles considerassem Jesus como profeta, eles teriam que ter pego o Evangelho de Jesus e colocado dentro do Velho Testamento, da Torá, né, que eles chamam de Torá. Eles teriam que ter colocado, eles não colocaram. Por quê? Porque o Novo Testamento todo ele tem esse viés messiânico. Jesus se declara Messias o tempo todo. Então, eles consideram Jesus um profeta, mas não colocam as normas, os ensinamentos de Jesus dentro da Torá, deixam lá. Parou lá, fechou, não tem mais nada. Ok. Sem querer monopolizar, mas agora prometo que não vou mais falar além disso. Paulo, pode nos falar sobre a discussão sobre quem é ou foi responsável pela morte de Jesus, os romanos ou os judeus? É uma grande discussão. Não, na verdade, o responsável foi os judeus. A gente vê lá no Evangelho, lá no finalzinho de Mateus, como os judeus estavam tramando a morte de Jesus. De que forma eles iam matar Jesus. Isso está muito claro no Evangelho. Então, claro, a lei romana dizia o seguinte, que ninguém poderia estabelecer pena de morte além de seus próprios romanos. O judeu tinha que levar o caso aos romanos. A autoridade romana? A autoridade romana decretaria. Então, quem montou o circo, que arrumou testemunha falsa, fez aquilo tudo, foi os judeus. E quando Pilatos, que era uma autoridade romana, não queria matar, que tenta barganhar entre ele e Barrabás, o que os sacerdotes judeus fizeram? Influenciaram o povo a escolher Barrabás e crucificar Jesus. Então, quem é o responsável? Só pode ser assim, quem executou foram os romanos, mas o responsável por toda a trama, por tudo, foi os judeus. Autores intelectuais, essa altura. Claro, autor intelectual. Mas você sabe que há muita gente que está aí, digamos assim, elaborando um raciocínio para colocar isso sobre os romanos. Os romanos tem uma discussão aí, né? Eles nem se importavam com Jesus. O José fala isso, eles não se importavam com Jesus. Não estavam nem aí, porque Jesus não aparecia sem nenhuma ameaça para eles, era um pacífico. Não é um pacífico. Quem está incomodado eram as autoridades, por causa do quê? Do poder. Lembra, eu falei aí durante o estudo, que eu falei que o que decretou a morte de Jesus, que eles decidiram realmente agora temos que matá-lo, foi quando ele expulsou os vendilhões do templo. Porque o templo era um comércio. Você tinha que ir uma vez por ano ir a Jerusalém fazer uma oferta, por causa do pecado original. O pecado original te obrigava a fazer você tinha que ir ao templo fazer uma promessa. Todo mundo peregrinava ao templo para fazer a oferta, né, que era chamar. Aí, o que era a oferta? Você oferecia um carneiro, uma ovelha, uma pomba, dependendo da tua condição financeira. Você chegava no templo com o teu bicho comprado fora, o sacerdote olhava para o bicho e falava assim, ele é impuro. Apontava qualquer defeito e colocava ele como impuro. Ficava com o teu bicho e te dava um desconto na compra de um novo. E aí você ficava com o novo e, para você pagar o novo bicho, você tinha que usar o dinheiro do templo. Aí você tinha que ir nos cambistas, que era do próprio templo, e a tua moeda era desvalorizada em relação à moeda do templo. Você perdia dinheiro. Comprava o bicho e deixava teu bicho com ele, e ele vendia o teu bicho para outro. Era um comércio desonesto. Jesus condena isso. E aí eles falaram, opa, se o povo aceitar isso, a gente perde o nosso dinheiro. E aí, vamos matar. Aí dali eles decidiram que tinham que matar Jesus. Quando mexeu no dinheiro. Isso aí, gente, assim, não está no Evangelho, dizendo os detalhes, mas a gente vai estudar a história judaica, a gente vê os detalhes. E aí a gente complementa a história. Como é que era feito o comércio, a questão dos bichos, o câmbio, né, tudo que era feito ali dentro. Mas você não podia usar. Existia uma moeda que era exclusiva do templo, não se usava em lugar nenhum, só dentro do templo. E aí você tinha que converter o dinheiro pelo tempo e perdia dinheiro. Era uma armação do caramba. Que era uma opressão mesmo, né? Paulo, a Tereza Costa, o Evangelho segundo o Espiritismo contém apenas a parte moral do Evangelho contido na Bíblia, não é mesmo? Na Bíblia, Pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Assim, não está todo. Não está tudo. Kardec pegou os tópicos principais do que ele achava importante na discussão moral, porque, assim, se Kardec tivesse que fazer um estudo mais aprofundado,
ia ficar uma obra gigantesca. E Kardec sabia que não tinha tempo. Ele precisava desenvolver toda uma obra ali, né? Ele sabia que ele tinha que dar continuidade, ele precisava ir um pouco além, e Kardec, a gente sabe que ele tinha as suas intuições, sabia que a vida dele não seria muito longa. Até que o Espírito de Verdade começa a dizer para ele que ele não ia muito longe, que ele ia desencarnar, que depois viria alguém complementar no início do século seguinte, até que ela ali está na Obras Póstumas, a gente encontra isso. Mas ele sabia, ele não podia levar a coisa muito grande, porque ele não ia conseguir, que ia ficar... Porque imagina se ele pega todas as passagens do Evangelho e faz um estudo sobre isso, com colocação de espírito, ia ficar uma obra gigantesca. E aí, o que ele fez? Ele pegou os tópicos principais, é importante dizer isso, ele pegou os tópicos principais, que são aqueles tópicos que norteiam a vida de um cristão, né? A reforma íntima, a moral, a ética, e ali ele fez um estudo. E, ok, assim, estuda, aí a gente fala assim, estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei tudo sobre Jesus? Não. Mas eu sei tudo, eu sei a síntese do que Jesus disse, mas não tenho tudo. Assim, eu digo assim, se Kardec tivesse pego o Sermão do Monte e feito um estudo só sobre o Sermão do Monte, ele tinha abrangido bem tudo. Mas foi questão de opção, orientado provavelmente pelos benfeitores da vida maior. Ele escolheu lá algumas passagens, algumas parábolas e fez uma abordagem muito interessante. É espetacular o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele descortina muita coisa para a gente. O Paulo, a Tereza faz uma outra questão aqui. Ouve-se muito que a segunda vinda do Cristo teria sido na chegada do Consolador prometido, a doutrina espírita. Você, como teólogo espírita estudioso, como percebe isso através do Evangelho? Existem duas coisas bem diferentes. João 14, Jesus fala do Consolador, que ele mandaria um outro Consolador, diferente. Ele não diz que é ele. Outro, se Jesus era o Consolador, se ele vai mandar outro, não seria ele. Então já... E quando ele fala do final dos tempos, ele fala da volta. São duas coisas bem distintas. O Consolador, ele fala se a gente, né, ele mandaria um outro Consolador que ia nos recordar as coisas, né? Ele fala, é uma passagem lindíssima, mas ele fala que é um outro Consolador, ele não fala dele. Isso que seria o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente entre nós. Ele fala isso. Mas um outro, quando fala... O problema é o termo outro ali. Se ele fala outro, não é ele. Não pode ser ele. Por que ele usou outro? E aí, quando ele fala, eu virei, ele fala, virei fazer o julgamento, ele diz isso no Evangelho. Ele fala da separação do boi das cabras, que o rei, que é o simbolismo de rei, era de Jesus, era do Messias. Ele tem que entender o simbolismo da época. E ele fala, no Apocalipse, ele fala lá claramente. Leia o Mateus 24. Jesus vai dizer, ele fala da volta dele. É uma outra situação. O Consolador Prometido é uma coisa, a segunda vida, a parúzia, que chamam, né, que é a segunda vida de Jesus, é uma outra coisa, bem diferente. Então não dá para misturar, porque tem uma palavrinha ali, outro. Se é outro, não é ele. Só isso já diz que não pode ser o mesmo. Isso. A Tereza continua. Mas Jesus, ao se referir a João Batista, o chamou de filho de mulher. Por que essa diferença com a de filho do homem? Ele diz os nascidos de mulher. Existe um outro estudo bem interessante, que também é do Pastorino, que ele fala o seguinte, que quando Jesus está se referindo aos nascidos de mulher, ele está dizendo dos espíritos na condição espiritual da terra. Porque os apóstolos e os que vieram tocar teriam vindo com Jesus de mundos de regenerado para cima. Então ele fala dos nascidos de mulher, os oriundos da terra, dos filhos da terra, nenhum é mais evoluído que João Batista. Aí quando você compara João Batista com João Evangelista, a diferença moral é grande. João Batista e Estevão, a diferença moral é grande. Então, Jesus estaria falando uma inverdade aí. Mas o entender, o sentido de falar os nascidos de mulher são os nascidos do povo, principalmente do povo judeu. Ele estava falando daquele povo. Então, ele fala daquelas pessoas que eram já da terra.
e não os que estavam vindo de fora juntamente com ele para a implantação do evangelho. Jesus não chegou na Terra, pulou de paraquedas e vou ver quem está por aí, não. Ele planejou. Ele sabia que ele precisava ter os 70, nem só os 12, são os 70 que espalharam tudo aquilo. Foram todos espíritos muito bem escolhidos, provavelmente vindo de mundos diferentes do nosso, porque já estavam prontos para isso. Mas foram muitos que espalhar uma boa nova dessa não era para qualquer um. Jesus sabia que ia ter resistência, que ia ter morte. Então, ele trouxe uma pleia de espíritos para fazer isso. Os nascidos de mulher são os espíritos que já eram da Terra. O Pastorinho faz um estudo muito interessante sobre isso. E a gente olhando, realmente tem uma lógica. Porque se a gente comparar o João Batista com os outros espíritos, a gente vê que ele não era tão evoluído quanto os outros. Então tinha alguma coisa errada. Mas aí quando a gente entende que eram os que já eram da Terra e os outros não, aí ok. Aí tá certo. Isso. O Paulo de Filipe. O que se antepõe à morte do corpo físico citado? Será a vida espiritual? Antepõe, como assim? Que contradiz? Em que sentido que ele quer? É porque ele fez isso na sequência quando você estava falando e ele não colocou o pano de fundo. Não é, Paulo de Filipe? O que se antepõe à morte do corpo físico citado? É a pergunta dele, basicamente. Depois ele levanta uma hipótese. Será a vida espiritual? A vida espiritual se antepõe à morte física, né? Assim, a morte física. Porque quando Jesus, se foi naquele momento que eu falei que Jesus ele veio mostrar que a morte só existe na questão física, porque a morte, né, quando Jesus, a ressurreição do Cristo, né, que ele chama de ressurreição, o reaparecimento do Cristo foi uma prova cabal para os apóstolos de que tudo aquilo que ele tinha dito era verdade, que o corpo não tinha grandes valores, que era só uma estadia na Terra, né? Ele tinha uma função só de estadia, mas que verdadeiramente o que valia era o Espírito, que era o eterno, e ele provou isso. Tanto é que depois que Jesus aparece para os discípulos, eles saem pelo mundo, eles perdem o medo. Eles foram, a maioria deles, tirando João, todos eles foram, de alguma forma, mortos, né? Tirando João, que não foi, que morreu de velho, os outros todos foram eliminados pelo judaísmo e pelos romanos. Não tiveram medo mais de morrer. Posso falar E haja coragem, né? Porque a forma como eles morriam era realmente uma coragem. O Paulo de Filipe diz, Paulo, Jesus era ético em relação às leis divinas, que nem sempre correspondiam às leis do povo contemporâneo. Por isso que ele corrigiu. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 8, começa assim. O que Jesus começa a fazer? Ele começa a ver o que os judeus tinham interpretado da lei, que aí vinha a questão da ética contemporânea, e ele começa a fazer correções. Ele não concordou com tudo. A gente vê questão do adultério, apedrejamento da mulher e várias outras coisas. Ele falava, tem várias passagens, ouviste o que foi dito aos antigos. Por que ele falou ouviste o que foi dito? Porque ninguém sabia ler. Escutavam os tempos. 90% do povo era analfabeto. Então, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Aí ele fazia a correção da interpretação. Ele não mudou a lei. Eu não vim mudar a lei nem os profetas, sim dar cumprimento. E aí o pessoal, mas ele mudou. Não, ele reinterpretou. A lei permaneceu a mesma. Ela tinha sido distorcida a interpretação, ele só corrigiu. Agora, Terezinha, como você vê a teologia espírita de Lamartine Palhano Júnior? Olha, eu não... Lamartine Palhano Júnior, não sei. Eu não tenho um conhecimento profundo para me poder falar. Realmente não teria como... Eu teria que pegar para ler, mas não sei, realmente não sei. E o Paulo de Filipe, o espírito verdade é um espírito ou uma condição espiritual bem elevada? A gente tem a mesma condição para estudar, para falar sobre isso, quando se fala, por exemplo, do Espírito Santo. O Espírito Santo é um indivíduo? Assim, quando a gente lê o Evangelho, parece ser um indivíduo. Mas a tradução
a colocação do grego koiné, ela está invertida. A tradução correta é de um Santo Espírito. Um Santo Espírito pode ser qualquer um. Um espírito na condição de ter sido santificado, ter encontrado a pureza. O Espírito Santo é um indivíduo. Quando você inverte, o que é o Espírito de verdade? O que a gente entende é uma pleia de Espírito que vem trazer essa verdade. É o Espírito de verdade. E, assim, nas mensagens levadas a Kardec, ele parece até um indivíduo. Né? E tem alguns momentos que parece até o próprio Cristo. Parece até o próprio Jesus. Mas eu acredito que é uma pleia de espíritos. Tanto é que a obra toda ela não foi realizada por foi por um grupo de espíritos. Né? É a mesma coisa da questão do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é um Espírito Santo. Esse é o detalhe. Quando é um Espírito Santo, Jesus está falando ali de um... um Espírito Santo desceu sobre Jesus. Ok. O Espírito Santo, e existe um Espírito só, que daí cria a Trindade. O Espírito Santo, Jesus e Deus. É um Espírito numa condição de Deus. Quando tu entende que é ok, é um deles. É um dos diversos que existem. A pleia de Espírito são esses Espíritos Santos, esses que estão trabalhando na doutrina. Um Santo Espírito, né? A tradução correta é um Santo Espírito. Um Espírito já alcançou a santidade, que a gente vê muitos por aí. A expressão Santo Espírito é tão mais elucidativa, né? Claro, mas a tradução correta é essa. Exatamente. O problema todo é assim, a teologia da Trindade, ela mudou algumas coisas. É que nem a teologia da Virgindade de Maria, porque para criar a Trindade, Jesus não poderia ter sido feito com concepção natural. E aí tem a palavra Almará e Salutará. Um significa uma jovem em idade de casamento e o outro virgem. Eles pegaram a palavra que está lá, que é jovem em idade de casamento ou recém-casada, e mudaram o entendimento, dizendo que é uma virgem. Em momento nenhum no Evangelho está escrito que Maria era virgem, que ela era uma jovem em idade de casamento ou recém-casada. E aí tinha que virar virgem, pronto. Um Espírito Santo. Um Espírito Santo dá para muitos, pode ser vários. Não, bota pronto, já resolveu o problema da Trindade. Eles foram ajustando interpretação para poder se encaixar na teologia que eles queriam. Uhum. Você agora disse duas palavras, uma delas terá sido Harufá, não? Não, é Almará e Salutará. Salutará. É porque eu já li Harufá. Bom, que aqui eu não sei se foi o Paulo ou se foi a Terezinha que colocou aqui um asterisco que pode ser muitos ou qualquer espírito desse nível. Uhum. Eu acho que é exatamente isso, espírito verdade. Espírito verdade são vários espíritos daquela pleia, né? A gente vê quantos espíritos estão ali, né? Citados, né? São muitos. É uma pleia que eu acho que é mais interessante que despersonaliza, né? Não tá, por exemplo, o Evangelho está na personalidade de Jesus. Esse não, são os emissários de Jesus, mas são vários espíritos falando. E aí tem Sócrates, tem vários, Platão, né? Tem muitos espíritos falando, o próprio Emmanuel, tem vários espíritos falando, Paulo de Tarso, e aí você traz muito mais universal na informação, né? Isso. Uhum. Olha, de perguntas aqui no chat, nós já não temos mais. Eu indago se alguém tem ainda alguma outra questão para apresentar. Questão não, mas eu gostaria muito de agradecer ao Paulo pelo estudo maravilhoso. Altamiro. Altamiro. Agradecer pelo estudo maravilhoso dessa tarde, muito elucidativo e reflexivo. Eu que agradeço. Um bocado de reflexão na nossa cabeça. Eu que agradeço, porque assim, eu entendo que sempre que a gente tem a oportunidade de estudar, que a gente tem que falar alguma coisa, nos obriga a estudar.
Por exemplo, eu tive que fazer uma... Eu estava até conversando com a Nádia. Ontem, eu tinha preparado todo um estudo para hoje. Aí, ontem, depois do almoço, eu falei assim, tá bom. Joguei tudo fora e comecei do zero. Vou começar. Me obrigou, aí eu fui buscar outras fontes, fui buscando, aí fui remontando o estudo. Porque, assim, me obriga a estudar, me obriga a tentar encontrar o que vai ser melhor. Isso é bom para a gente, é bom para a gente. Eu estudei teologia porque eu me sentia, assim, na obrigação de entender Jesus para poder falar de Jesus. Eu achava que eu tinha um conhecimento muito raso ainda. Então, eu fui estudar Jesus, fiz teologia, fui me especializando, fui buscando, aí comprando livros. Cada livro que eu leio tem dessa grossura. Os livros de teologia são doidos. Cada teólogo com uma ideia mais doida do que a outra. A gente vai estudando, vai tirando o que é bom, vai vendo o que eles falam da língua, vai entendendo. Eu tenho dicionário grego, tem dicionário hebraico, e aí a gente vai pegando a palavra, vai buscando no dicionário, vendo o que quer dizer, se realmente tem a ver com o que os intérpretes, né, os tradutores dizem, aí a gente vai, às vezes, tu vê que a palavra ela tem um significado que dá para a gente entender diferente, e aí, com mais lógica, aí a gente vai buscar o que é mais lógico. É por isso que eu falo assim, qual é a tradução que tu usa? Eu uso João Ferreira de Almeida. Eu gosto da João Ferreira de Almeida. Porque o que eu acho obscuro, eu vou buscar a tradução. Para mim, é a melhor tradução que tem, a João Ferreira de Almeida. O que os pontos do João Ferreira que eu não concordo, eu pego, vou lá, a palavra-chave, eu tenho Bíblia da palavra-chave, outra Bíblia importante. De cada versículo tem a palavra-chave. Daí eu pego a palavra-chave do versículo, vou buscar em grego, vou buscar em hebraico, e aí consigo entender se a tradução dele está certa ou não, se está adequado ao que eu penso ou não. Mas, assim, tem umas traduções modernas aí que são uma coisa horrorosa. São vergonhosas até. Tem umas traduções que, assim, um trabalho de tradução demora 10, 15 anos. E a gente vê traduções feitas em meio ano, um ano. Se dizem tradutores e com erros bárbaros. Crassos. Eu sei disso também. Muito bom. Tem uns aí que, infelizmente, e a gente vê que está... E acaba sendo usado, né? O pior, acaba sendo usado. Então, o pior é isso, A Terezinha diz, muito bom o estudo. Obrigada, Paulo. Verdade. Terezinha, eu acho que é a Terezinha que eu conheço. Terezinha Bolsonaro, né? Bolsonaro. Não. Terezinha, não. Terezinha. Oi. Terezinha não é... Não, é outra Terezinha. Eu pensei que fosse outra Terezinha. Essa é Lameiras. Não, Lumbreira. A que eu conheço é ótima pessoa, então com certeza do nome já sei que é boa pessoa também. Lombreira. Lombreiras. É bom, eu gosto de estudar. Estudar alguém quer fazer alguma... muito. Eu quero também agradecer muito. Adorei. Obrigado. Em frente, ouvi muita coisa, aprendi muita coisa e gostei imensamente. A gente acaba jogando muita informação, sei que algumas coisas a pessoa não consegue nem registrar, porque é muita informação, né? Você estudo de 2 horas e pouco, né? Mas é agradável, A gente sempre aproveita, muita coisa fica mesmo. E depois, com uma próxima oportunidade, a gente nunca sabe. Muitíssimo obrigada. Essa é Cláudia Bonmartin. Obrigada, Cláudia. Alguém mais quer fazer uma pergunta ou um comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Olha, eu gostei muito da explanação do Paulo. Deixa eu ver quem está falando. É o Paulo de Felipe? É Paulo. O xará aqui. Então, o que eu senti uma falta, e não tem nada a ver com o expositor, não foi falha dele, é que nós falamos muito de Jesus e de Deus, mas nós não tocamos, talvez porque não era objeto da palestra, na mensagem de Jesus, por que ele veio a nós. Ele não veio aqui a passeio, ele veio dar uma mensagem. E, basicamente, essa mensagem é, como se diz vulgarmente, para nos salvar. Ou seja, nós estávamos tão, vamos dizer assim, bem chulo, bem por fora das leis divinas, que ele teve que, quase que como uma intervenção, ele veio dar uma ajuda a nós. Isso que é o principal, ele veio nos ajudar. E, logicamente, a ignorância nossa era tanta, e ainda continua, que nós escorraçamos ele como inimigo. Isso daí, vamos dizer, faz parte, não é?
desse cenário. Mas, então, seria interessante alguém falar sobre isso, sobre a mensagem de Jesus e como nós trabalhamos nela até hoje, porque é esse o caminho da nossa salvação espiritual, que seja, do nosso desenvolvimento espiritual, para a gente crescer e não ficar nessa matéria que nos consome e que nos ilude. Obrigado, é isso que eu queria falar. Paulo, eu entendi que o Paulo Guedes falou, sim, sobre isso, quando ele falou sobre a missão messiânica. O Paulo, quando falou da missão messiânica, deixou muito claro que ele veio para isso, para ajudar e tudo. Eu falei logo do início, assim, o propósito da palestra era falar sobre a questão teológica de Jesus. Exatamente. A questão uma abordagem teológica, né? Eu não entrei na questão doutrinária. Né? Quando eu faço os estudos às quartas-feiras, toda quarta-feira eu faço estudo, aí eu entro nessa parte mesmo. Missão de Jesus, eu estudo o Evangelho ponto a ponto, cada versículo, e abordo ele de forma a trazer ele para o cotidiano das nossas vidas. Isso aqui, o propósito, como na semana passada se falou sobre Jesus, sobre uma ótica, essa semana está falando de Jesus sobre a ótica da teologia, e semana que vem vai falar sobre Jesus de novo, eu trouxe a ótica da teologia. E assim, quando eu falo que a missão, que a mensagem básica, né, que é central de Jesus, era oferecer a nós o reino de Deus, eu estou falando que Jesus está falando sobre o quê? Sobre a transformação do indivíduo. E eu faço uma abordagem ética lá na frente, lá no finalzinho, mostrando as questões éticas. Quais são as principais abordagens de Jesus? A questão messiânica, a questão do Filho do Homem. É claro, se eu entrasse, quando eu faço um estudo, por exemplo, sobre o Sermão do Monte, eu pego o Sermão do Monte e boto ele no cotidiano das nossas vidas. Por que Jesus veio? Para que ele veio? A abordagem... o objetivo, né, o objeto do estudo era teológico. E aí, como é teológico, eu não vou entrar em uma abordagem mais pessoal de Jesus. Eu fiz uma abordagem mais do Evangelho para a gente fazer um entendimento mais amplo dele. Quais são os pontos, os temas básicos, a questão ética, eu fui abordando nesse sentido. A questão da teologia, o que vem a ser a teologia, de que maneira ela é abordada, eu busquei nesse campo. Eu entendo o que ele falou, realmente. Eu gosto, por isso que eu falei que eu gosto da cristologia. Eu gosto de estudar Jesus. E entender Jesus, falar o estudo, né, do Evangelho, né, de Jesus, a parte que eu mais me debruço é sobre o Evangelho de Jesus, principalmente o Sermão do Monte. Eu tenho muita coisa escrita sobre o Sermão do Monte. Aliás, você tem um livro lindo sobre isso. O ICEB está de olho nisso, viu? Eu sei. Assim, só o livro são quase 500 páginas, só sobre o Sermão do Monte. Eu sei. Mas é esse tipo de abordagem, é uma abordagem mais pessoal, trazendo Cristo para as nossas vidas. Deixa eu explicar porque a proposta... Desculpe. Pode falar. Como o Instituto de Cultura Espírita do Brasil é um instituto de estudos avançados do Espiritismo, a proposta dos painéis que nós estamos fazendo em janeiro e fevereiro é de nós estudarmos os fundamentos dessas questões que nós pensamos para colocar tanto no painel agora de janeiro quanto no painel de fevereiro, porque isso realmente é um mundo e não se pode esgotar de maneira nenhuma, nem seria... conhecemos a sua rigidez metodológica, rigor metodológico, a sua lealdade doutrinária, a sua seriedade intelectual. Então, você não iria ficar falando aí de muitas coisas ao mesmo tempo, afastando-se, por um lado, dos fundamentos e superficializando, por outro lado, os comentários que faria, porque nós conhecemos, não é próprio de você, que você hoje realmente... Eu entendo a colocação do Paulo. Eu entendo a colocação do Paulo, acho até, mas o objeto não era o objeto do estudo, né? Então, por isso que eu aprendi isso. Se me perguntar qual é a parte que eu mais gosto, é essa, falar sobre Jesus nesse aspecto, né? De Jesus, o que ele interfere nas nossas vidas, qual é o projeto de Jesus para as nossas vidas. Essa é a parte que eu mais gosto de falar, mas o objeto do estudo não era esse.
Ô, Paulo de Felipe, nós vamos pautar essa matéria com o Paulo Guedes para uma próxima oportunidade. Está bom assim? Muito tá bom. Okay? Muito tá bom. Então tá, já fizemos uma pauta, você já fez uma pauta aqui no ICEB. Alguém mais quer fazer uma observação, um comentário, uma pergunta ainda, porque o Paulo está conosco? Não. Então, eu quero agradecer muito a você, Paulo, mais uma vez, pelo estudo primoroso que, mais uma vez, você oferece ao ICEB. Nós somos muito gratos por isso. Ainda há pouco já me referi ao seu estudo aprofundado, a sua seriedade, o seu rigor metodológico, até a sua humildade intelectual e pessoal. Então, nós tivemos uma tarde linda, falando de Jesus à luz da visão da teologia, com todas essas características e com a profundidade que é a sua marca. O ICEB teve uma tarde linda que você nos ofereceu e nós todos estamos muito agradecidos a você mais uma vez, Paulo. Deus te abençoe. Obrigado, eu que agradeço. Sinceridade. Pois é, então terminamos o nosso estudo de hoje. Agradecendo, eu vi aqui que chegaram o Rubim. Oi, Rubim. Rubim da AME de Friburgo, e chegou também o Gilson. É o Gilson Freire, né, de Belo Horizonte? Então, são todos bem-vindos. Com os outros eu já falei também com o LGK10, que eu sei quem é, então também sei quem é o Galaxy A11, e todos os demais já falamos com o Ivan, com o Luiz. Então, agradecemos a todos, lembremos que o ICEB precisa de nós e que nós precisamos estar à altura do que o ICEB tem oferecido historicamente ao movimento espírita e a cada um de nós em particular, sempre que nós nos aproximamos do ICEB. E agora que estamos bem aproximados e próximos, vamos juntos caminhar para levar o ICEB mais à frente. Então, com esse agradecimento sincero, fraterno, ao Paulo Guedes, nosso querido irmão, companheiro, nós vamos, então, fazer a nossa prece final. Se você não quiser dizer mais nada, Paulo, já fica com você a palavra, e nós fazemos a prece. Só uma coisa, o que algumas pessoas já me perguntaram, porque assim, nem sempre as pessoas conseguem assistir ao vivo. E aí me pergunta onde consegue depois assistir o material, porque eu sei que o material do ICEB é riquíssimo. Exatamente. Tinha que ter alguma plataforma para ter acesso gravado. Eu acho que assim, o YouTube é muito democrático nesse aspecto. Criar um canal do ICEB e botar essas gravações lá, porque facilitar muito para todo mundo ir buscar, né? Principalmente eu sei da qualidade. Eu mesmo, às vezes, não tenho tempo, estou com mais coisa resolvendo, não sei o que, eu não consigo ver. E aí, depois, aonde a gente encontra o material para a gente rever, estudar, rever o que foi estudado, né? A gente sabe que o acervo do ICEB é riquíssimo. É fantástico, é fantástico. E é histórico, né? Também, né? Também, desde tempos da fundação, com o nosso querido Diolindo, passando por vários outros, Jorge Andréa, Pedro de Camargo, os nossos queridos doutor Lauro Salles, Carlos Embaçaí e tantos outros. Então, estamos lá na TV ICEB e no portal ICEB, está no canal do YouTube, você entra pelo portal ICEB e chega em frente. Fátima Meirelles, a quem agradeço agora também a qualidade do trabalho, a fidelidade, a boa vontade, a paciência para com todos nós. Fátima, você quer dar outras informações complementares? Boa tarde a todos, aos que eu ainda não cumprimentei. Na verdade, todos os vídeos estão postados lá, ficam até o limite da terça-feira seguinte ao dia de hoje, né? Então, na próxima semana, até terça-feira, já temos o vídeo editado com a primeira e a segunda parte
e as perguntas também. Então, só para deixar registrado que todos os vídeos que são feitos aqui no Zoom ficam no nosso canal. Pois é, aproveitando aqui, a tia Patinhas dizer que o ICEB é pobre de maré de si e precisa muito de monetizar e também de doações espontâneas para as pessoas fazerem. Então, muito obrigada. Então, vamos encerrar a nossa reunião linda, fraterna, iluminada, assistida, protegida pelos nossos mentores do ICEB e dos mentores, de um modo geral, que supervisionam o desenvolvimento das atividades do movimento espírita. Mestre Jesus, eis-nos aqui ainda uma vez, rogando-te, mestre, aceitar o que te oferecemos agora, em nossas mãos quase vazias, mas te oferecendo o produto de nossos estudos, de nossas boas intenções e sinceros projetos e propósitos de divulgar a tua doutrina no Evangelho e na codificação de nosso amado Allan Kardec. Guarda, mestre, todos esses esforços e todos os que estudam o Evangelho e o Espiritismo, bem como todos aqueles que trabalham na tua seara, na esfera do bem de um modo geral, quaisquer que sejam os rótulos que tenham assumido. Guarda-nos sob tua paz e tua luz. Ainda te rogamos, mestre, bênçãos especiais por sobre o nosso querido irmão, companheiro, Paulo Guedes, para que continue a sua trajetória de seriedade, profundidade, lealdade aos estudos e à prática dos postulados doutrinários. Fundador que é de uma casa espírita e médium há mais de 30, 40 anos, num serviço de abnegação. Nós ainda te rogamos, mestre amado, que possas ir neste instante, junto com os nossos pensamentos, porque queremos, Jesus, um exercício agora de fraternidade, indo ao encontro, sob as tuas mãos, sob a tua luz, ao encontro das humanas necessidades de nossos irmãos que estão, mestre, atravessando duras provas nesses tempos que são chegados. É o que estamos te enviando neste instante, mestre, num exercício de fraternidade e de amor, ainda que em nosso acanhado nível de oferecimento de elementos, mas que colocamos ao teu dispor. Abençoa o ICEB, abençoa todos os nossos mentores queridos do Instituto, abençoa todos aqueles que trabalharam, trabalham e ainda virão a trabalhar em ambos os planos de existência neste abençoado Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E nós ainda te rogamos, Jesus, que envolvas também agora orientando as nossas vibrações de amor e fraternidade, de carinho para com o nosso César Reis, porque vamos, mestre, agora ao encontro dele, levados por tuas mãos, para a proteção, para o bom atendimento, para os alívios e para a superação. Abençoa, portanto, Jesus, a todos nós que estamos aqui buscando oferecer o melhor de todos nós, de cada um de nós e de todos, em benefício do ICEB. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, abençoa-nos os esforços ao longo da semana em todas as esferas
de nossa atuação e, particularmente, abençoa os nossos esforços em benefício do ICEB e conduz-nos, Mestre, até a próxima atividade no próximo sábado, dia 29 de janeiro, quando nós estudaremos nossa relação com Jesus, contigo, Mestre, com o nosso querido irmão Humberto Vasconcelos, de Pernambuco. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Assim seja.